Oi meninos, tudo bem com vocês? A gente vai continuar a revisão que a gente começou na última aula sobre vários assuntos que a gente já estudou até agora. Então vamos lá. Primeira questão: a adição de iodo ao sal de cozinha comercializado tem por objetivo a melhoria da saúde por quê? Pessoal, o iodo é um sal mineral que ele vai atuar numa glândula que é chamada de tireoide, que fica na nossa garganta, e ele tem por função fazer hormônios importantes do nosso metabolismo, né? Os mais conhecidos são T3 e T4. Para que servem esses hormônios? Dependendo da quantidade que a sua tireoide produz, isso pode aumentar o seu metabolismo ou diminuir. Então, se a sua tireoide produzir muitos hormônios do metabolismo, você pode ter uma condição chamada de hipertireoidismo, que é quando o seu metabolismo está muito acelerado. É ao contrário do hipotireoidismo, que é quando a sua tireoide produz uma baixa quantidade desses hormônios do metabolismo, e aí o seu metabolismo fica mais lento, mais desacelerado. Ok? Então, qual seria a resposta dessa questão? Está perguntando sobre iodo que tem no sal de cozinha. Está perguntando por que melhora a saúde. A resposta é a letra B. Os hormônios da tireoide não podem ser produzidos sem este elemento. Então, para produzir o T3 e o T4, que são os hormônios do metabolismo, que podem acelerar ou desacelerar o seu metabolismo, a tireoide vai precisar do sal mineral iodo, ok? As outras respostas estão muito fora do contexto. Então, por exemplo, a letra A está falando que o iodo é um controlador das atividades endócrinas em seres humanos. Aqui está falando de atividades endócrinas no geral. O que são atividades endócrinas? É quando se trabalha com hormônios. Nesse caso aqui da questão, a gente fala de hormônios do metabolismo e na letra A está falando de atividades endócrinas como um todo, porque a gente não tem só hormônio de metabolismo, a gente tem hormônio, por exemplo, produzido pelo pâncreas, produzido pelas adrenais, que é uma região lá dos rins, né, no nosso sistema nervoso. Então, em vários locais, o nosso corpo pode produzir hormônios. Só que a questão está falando só do iodo, né? Então a gente tem que associar a tireoide. A letra C está falando de sistema nervoso, não tem a ver. A letra D fala de sistema imunológico, também não tem a ver com iodo. E a letra E está falando que é um sal mineral cuja ausência pode acarretar desnutrição. Não, geralmente desnutrição tem mais a ver com proteína, tá certo? Então a letra B é a nossa resposta. Pessoal, as questões estão com números aleatórios, porque elas foram selecionadas. Próxima questão. Os sais minerais desempenham funções importantes no organismo, podendo ainda entrar na constituição de alguns compostos orgânicos. Os ácidos biológicos, DNA e RNA, apresentam na sua constituição. Está perguntando aqui o que o DNA e o RNA têm. Eu coloquei uma imagem aqui para a gente poder relembrar. Nucleotídeo, pessoal, como que é composto um nucleotídeo? Fosfato, que é essa bolinha aqui, a pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, e a base nitrogenada, que a gente tem adenina, timina, a gente tem uracila, se for o RNA. A gente tem guanina. Então, dependendo do ácido nucleico que a gente estiver falando, a pentose pode mudar e a base nitrogenada também. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um DNA, qual vai ser a pentose? Vai ser a desoxirribose. Se eu estiver falando de RNA, qual que vai ser a pentose aqui do meio? Vai ser a ribose. Então, desoxirribose é a pentose do DNA e ribose é a pentose do RNA.
Então, a pentose é o açúcar de 5 carbonos. Já a base nitrogenada, se tiver uracila, a gente sabe que a gente está se tratando de RNA. Se tiver as outras, DNA, ok? Aí vai depender do contexto. Então, está perguntando aqui o que o DNA e o RNA têm em comum. A gente tem, pessoal, o grupo fosfato, né? O grupo fosfato, ele vai ter um elemento chamado de fósforo, que é a resposta da nossa questão. Lá na tabela periódica que vocês estudam em química, vocês podem perceber que o elemento fósforo ele está representado pela letra P. Então, tanto no DNA quanto no RNA, a gente vai ter o grupo fosfato, que é representado por essa bolinha aqui, e esse elemento, esse grupo fosfato, ele vai ter o Pzinho, que significa fósforo. E aí, a pentose e a base nitrogenada podem ser alteradas dependendo do ácido nucleico que a gente estiver falando, tá? Então, a resposta é a letra E. As outras alternativas nada tem a ver com a nossa questão. Próxima. Vamos lá, essa questão é de interpretação. O filme que tem uma das cenas retratada nessa imagem conta a história de um garoto que fica naufragado com um tigre em um bote salva-vidas. Ele encontra um manual que mostra como ele deve agir para sobreviver ao naufrágio. Uma das advertências dadas relata o não consumo da água do mar. Caso o garoto não siga essa instrução do manual, ele sofrerá de quê? Pessoal, essa questão, ela fala sobre um processo muito famoso que a gente já estudou, que é chamado de osmose. Osmose a gente lembra de água, né? Passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aqui nessa questão a gente vai ver um exemplo prático disso. Então, o que a questão diz, né? Ela fala que um rapaz tá lá no meio do mar e ele tem ali uma instrução, né? Que ele tem que seguir. Tá falando para ele não consumir a água do mar. Por quê? Porque se ele bebe água do mar, como a água do mar ela é muito salgada, ela é muito concentrada, isso aí pode alterar o processo de osmose lá nos tecidos dele, no vaso sanguíneo. Então aqui do lado, ó, eu coloquei um vaso sanguíneo e agora eu vou explicar para vocês como que acontece o processo de osmose nesse vaso sanguíneo e com relação à pressão também, se aumenta ou diminui. Então vamos estudar. Pessoal, quando a pessoa ingere uma coisa, um alimento muito salgado, ou no exemplo da questão água do mar, que é muito salgada, muito concentrada, nós ingerimos esse alimento, o nosso sistema digestório vai digerir, né? E aí, esse alimento que já está digerido, ele vai cair na corrente sanguínea. Ou seja, isso quer dizer que dentro, olhem na imagem, dentro dos nossos vasos sanguíneos, como a gente ingeriu o alimento, vai estar muito concentrado. Então, se eu comparar dentro do vaso sanguíneo e fora do vaso sanguíneo, fora são os nossos tecidos no geral, por exemplo, o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido nervoso, né? Então, se a gente for comparar, dentro do vaso sanguíneo vai estar muito concentrado, né? Porque, por exemplo, se a pessoa bebeu água do mar, essa concentração de sal vai parar dentro do sangue dela, dentro dos vasos sanguíneos. Então, aqui dentro, ó, dentro do vaso sanguíneo, vai estar muito concentrado, ou seja, vai estar mais concentrado do que nos tecidos. Então, deixa eu ver se eu coloco uma caneta aqui para representar. Então, aqui, ó, dentro do vaso sanguíneo vai estar mais concentrado, por quê? Porque a pessoa ingeriu um alimento salgado ou a água do mar e dentro do sangue tem muito sal. E nos tecidos, por exemplo, o epitelial ou nervoso, em comparação com o vaso sanguíneo, está pouco concentrado. Então, aqui a gente tem essa situação. Agora, vamos conceituar o processo de osmose. O que é osmose mesmo? É a passagem de água do meio menos para o mais. Ou seja, a água sempre vai atrás de onde está mais concentrado.
Então, para onde a água vai seguir? A água vai do vaso sanguíneo para o tecido ou do tecido para o vaso sanguíneo? Qual caminho a água vai seguir? Como a água vai sempre para o lado mais concentrado, a água vai sair do seu tecido, quer dizer, do tecido do rapaz a questão, né? Vai sair do tecido e vai para dentro do vaso sanguíneo. Então a água sai do tecido e vai para o vaso sanguíneo. Ou seja, aqui dentro do vaso vai ter mais água. E o que que isso tem a ver com a questão? Pessoal, quando a gente come um alimento muito salgado ou muito doce também, como dentro do vaso sanguíneo vai estar mais concentrado, o nosso tecido ele vai ficar desidratado, correto? Porque ele vai perder água para o vaso sanguíneo. Então, por isso que às vezes a gente sente sede quando come algo muito salgado. Então, o nosso tecido vai perder água para esse vaso sanguíneo. Vamos imaginar uma mangueira lá no quintal da sua casa. Lá tem uma mangueira e aí, vamos supor que a torneira esteja só um pouquinho aberta. Pergunta que eu faço para vocês: a pressão nesse momento vai estar alta ou baixa? Vai estar baixa. Por quê? Porque a quantidade de água dentro daquela mangueira não vai estar tão alta assim, vai estar baixinha. Agora, se você abre a mangueira, vai ter mais água lá dentro da mangueira, certo? E o que que acontece com a pressão dessa mangueira? A pressão vai ficar mais alta. É a mesma ideia do vaso sanguíneo. Vamos supor que o vaso sanguíneo seja uma mangueira. Se tiver pouca água, a pressão vai ficar mais baixa. Se tiver mais água, a pressão vai aumentar. Então, olha para essa situação. Vai ter mais ou menos água dentro do vaso sanguíneo? Vai ter mais, porque a água, a tendência da água é sair do tecido e ir para dentro do vaso sanguíneo. Aí tem gente que me pergunta: "Ah, professora, eu nunca entendi por que que a pessoa, se ela tá nessa situação aqui, né, lá no meio do mar, se ela tomar água do mar, por que que ela morre depois de um tempo?" Pessoal, a pessoa tem vários tecidos no corpo. Um deles é o tecido nervoso. Então, se a água que está no tecido nervoso for para dentro do vaso sanguíneo, o que que vai acontecer? São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a pressão dentro do vaso sanguíneo vai subir, porque a água está indo para dentro do vaso sanguíneo. E o tecido fica como? Ele fica desidratado, porque ele está perdendo água, a água do tecido está indo toda para o vaso sanguíneo. Então, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, qual seria a resposta da questão? Letra E, desidratação dos tecidos, porque vai perder água, e aumento do volume sanguíneo. O aumento do volume dentro do vaso sanguíneo vai acabar aumentando a pressão da pessoa. Então, são duas coisas que acontecem. Essa questão é bacana, né? Porque ela é uma interpretação, né? Que trata da osmose. Próxima questão. Aqui a questão fala sobre intolerância à lactose, né? Vou ler bem rápido aqui. É uma inabilidade para digerir a lactose, ou seja, a pessoa tem dificuldade para digerir a lactose, que é um açúcar, né? O açúcar do leite. Aí tá falando aqui que a lactose é um disacarídeo e sua absorção requer hidrólise e tal. Não vou ler a questão, o texto todo não. O que a questão tá perguntando aqui? Olha aqui, vamos direto para ela. Pegar o meu laser. A ação dessa enzima aqui, chamada de lactase, sobre a lactose produz o quê? O que a questão está querendo? Se eu pegar a lactose, que é um disacarídeo, e quebrar ela, o que eu posso produzir? Resposta, letra C. Glicose mais galactose. Então, aqui do lado eu coloquei um quadrinho. Esse assunto a gente já estudou em sala e eu coloquei aqui para a gente relembrar. Olha aqui no meio, lactose. Se eu quebrar a lactose, eu vou produzir 2 monossacarídeos, que é a glicose mais galactose.
Então, eu vou produzir 2 monossacarídeos. Se a questão tivesse falando da sacarose, que uma enzima quebra a sacarose, que a gente poderia produzir? Glicose mais frutose. E se a enzima fosse uma maltase que quebra a maltose? Aí a gente iria conseguir glicose mais glicose. Então, isso aqui é uma decoreba que pode ser cobrado em prova. Então, se a gente quebra a lactose, a gente produz 2 monossacarídeos, que é a glicose e a galactose. As outras alternativas estão todas erradas. Próxima questão. O destino de uma molécula de celulose presente nas fibras encontradas na alface ingerida por uma pessoa numa refeição é. Pessoal, essa questão aqui é bem legal porque acaba tirando um mito, assim, vamos dizer assim, que as pessoas têm. Tem gente que pensa assim, professora, alface tem muita celulose. Celulose, para quem lembra aí das aulas de carboidratos, celulose é um polissacarídeo. Lembra que a gente conversou que celulose é um polissacarídeo que está na parede celular dos vegetais? Sei que vocês lembram. Então, continuando. Se a pessoa ingere alface, o que acontece com essa celulose no nosso corpo? Ela vai ser absorvida pelo corpo ou não? Pessoal, a celulose, quando passa pelo nosso tubo digestório, pelo nosso sistema digestório, ela não é absorvida, ela não vai para o sangue. Por quê? Porque o tipo de glicose que tem na molécula, né, várias moléculas de glicose, é diferente do amido. Então, essa é a primeira diferença. Segundo, como a celulose não vai ser absorvida pelo nosso corpo, ela vai ser eliminada pelas fezes. Concordam comigo? Só que tem um porém. Para a celulose ser eliminada pelas fezes, o nosso corpo vai precisar da bile para poder expulsar essa celulose. Então, olha para essa imagem aqui, ó. A gente tem o fígado que produz a bile e a gente tem aqui, ó, nesse cantinho, a vesícula biliar, que é uma bolsinha que armazena essa bile que está sendo produzida pelo fígado. E aí, o que acontece? Quando a gente ingere a celulose, alface, por exemplo, vamos olhar o caminho aqui, ó. Passou pelo tubo digestório, passa pelo estômago e vai lá para o intestino. Quando a celulose chega no intestino, o que vai ser liberado lá para o intestino para ajudar a eliminar essa celulose? A bile. Então, a bile que está aqui dentro, ó, dentro dessa bolsinha, ela vai sair daqui e vai lá para o intestino. Então, essa bolsinha, ela vai sendo esvaziada. E aí, como é que o corpo faz para repor essa bile? Para o fígado fazer mais bile e mais bile ser armazenada aqui na vesícula. Pessoal, o corpo vai precisar de uma matéria-prima para fazer essa bile. E qual é essa matéria-prima? É o colesterol. E esse colesterol pode estar lá nos vasos sanguíneos. Então, olha para essa imagem aqui, para essa primeira imagem. Vamos supor que a pessoa não tenha uma vida muito saudável e dentro do vaso sanguíneo dela, dos vasos sanguíneos, tá cheio de colesterol. Então ela tem placas de colesterol dentro dos vasos sanguíneos. Aí vamos supor que essa pessoa decidiu mudar o estilo de vida dela e começou a comer muita salada, né? Só que ela não sabe muito bem para quê. Ela sabe que é saudável e ela começa a se alimentar e comer muitas folhas, né, que tem celulose, começa a comer muita fibra. O que vai acontecer? A celulose vai caindo no intestino dela e aí a bile vai sendo gasta. E para o organismo repor essa bile, ele vai retirar o colesterol que está dentro do vaso sanguíneo para poder fazer a bile. Ou seja, os vasos sanguíneos vão ficar limpos, sem colesterol.
quer dizer, vai diminuir bastante esse colesterol. Então, o que que acontece com essa celulose que está no alface, na salada no geral? Resposta: essa celulose vai ser eliminada pelas fezes sem sofrer alteração no tubo digestório. Ou seja, a celulose não vai ser absorvida, ela vai ser eliminada. Só que para ela ser eliminada, o corpo vai utilizar a bile, que está reservada lá na vesícula. Só que aí, quando a bile vai sendo gasta, o nosso corpo vai retirar a matéria-prima lá dos vasos sanguíneos, que é o colesterol. Então, quando a pessoa come muita celulose, os vasos sanguíneos vão ficar mais limpos, sem colesterol, e a pessoa vai ficar mais saudável, vamos dizer assim. As outras respostas não têm a ver. Letra A está falando entrar nas células? Não. A celulose, quando entra no tubo digestório, ela sai pelas fezes, ela não é absorvida. Letra B, ser desmontada no tubo digestório? Não, ela não vai ser desmontada, ela vai sair pelas fezes normalmente. Letra C, servir de matéria-prima para a síntese da glicose? Não, ela não vai ser quebrada em moléculas menores de glicose, não, ela vai ser eliminada.